Sinceramente, não é à toa que ele foi baleado. Ele foi se jogar bem na frente do carro. Eu me chamo Neil Woods e eu trabalhava como policial disfarçado. Hoje sou presidente da Law Enforcement Action Partnership e estou aqui para classificar cenas de policiais disfarçados em filmes. Yeah, this is Officer Brian O'Connor. I'm off duty MAPD. A ética do policiamento disfarçado é bastante simples, porque você continua sendo um policial, portanto seu primeiro dever é preservar a vida. Ele não tinha outra opção nessa cena. O dever de um policial permanece sempre o mesmo. I got one trauma victim, about 24 years of age, 6 foot, maybe 200 pounds. Eu diria que os detalhes que ele descreve nessa cena em questão são bastante realistas. O conhecimento que ele tinha sobre o traumatismo no corpo e todas as informações médicas iriam de fato fazer a diferença na probabilidade de sobrevivência da vítima. Portanto, posso dizer que é uma cena bem roteirizada. Houve uma situação em que eu estava em um lugar isolado com 3 usuários de heroína que eram bem problemáticos. O primeiro estava um pouco amarelo devido à hepatite C. Descobri um pouco antes de ele injetar que ele tinha estado sob custódia e não tinha tolerância. Já o outro pegou uma seringa e injetou a heroína sem fazer o uso daquele filtro na própria virilha. Nós sabemos que as chances de uma embolia, como resultado dessa forma de injetar, são muito altas. Pessoas vulneráveis colocam sua própria vida em risco. Foi uma situação muito assustadora. Pode acreditar. We have never met each other. We are complete strangers. Right. Also, we're going to need a signal to bolt out of there in case there is danger. And that signal is lick your lips. Try it. No. Like this. Eu diria que a melhor coisa nesses casos é não ter sinais. No início da minha carreira, eu me lembro que eu trabalhei com um esquadrão antidrogas. Na época, havia um cara com quem eu negociava que só queria saber do dinheiro. Eu falava para o meu parceiro que não iríamos encontrar nenhuma droga com aquele cara. Ele disse que tínhamos que ter um sinal caso houvesse drogas, e o sinal seria colocar a mão em cima do carro. Só quando entramos no carro, é que me dei conta de que ele tinha feito isso o tempo todo. Por fim, o esquadrão antidrogas saiu correndo, prendeu o cara, e não havia nenhuma droga. Então, os sinais podem dar errado. To do this job, you gotta be a great actor. You gotta be naturalistic. You gotta be naturalistic as hell. Definitivamente você não é ator. Basta interpretar uma outra versão de si mesmo. Se você está convivendo dia após dia com as mesmas pessoas, não dá para sustentar um personagem o tempo todo. É claro que é bom você já ter algumas ideias na sua cabeça. Você de fato precisa se preparar para algumas situações, caso algo aconteça e saia do seu controle. É importante saber o que fazer caso você cometa um deslize. Mas não dá para ficar ensaiando como se fosse atuação. Tem que ser uma história da sua própria imaginação e tem que ser algo da sua própria personalidade. You're not gonna get hurt. You're f***ing Beretta. They believe every f***ing word because you're super cool. Digamos que eu trabalhe com alguém que também é um policial disfarçado. Se eu visse fazendo isso no espelho, acho que eu perderia a confiança. Se você precisa fazer isso, talvez você esteja na profissão equivocada. Hold it! Hold it! Right there! Get in the f***ing car! Sinceramente, não é à toa que ele foi baleado. Ele foi se jogar bem na frente do carro. Aí podemos ver a corrupção onde há um espião infiltrado em um dos lados. As pessoas acham que isso é uma coisa rara de acontecer, mas não é. Eu estava em uma operação secreta tentando me infiltrar minimamente em um cartel, mas esse cartel tinha um espião na minha equipe. Logo, um membro da minha equipe de reforço foi substituído por alguém que eu confiava, faltando uns 4 meses para a operação. Quase um ano mais tarde, descobrimos outra coisa. Ele tinha sido pago para entrar na polícia, exatamente como em Os Infiltrados. Quando o conheci, ele já era policial há 7 anos. Wait, there's still one phone up. Where? O operador está sentado ao lado da equipe secreta,
e enquanto isso, está recebendo mensagens da pessoa infiltrada enquanto todos estão ali. Tá tudo errado. O resto da equipe deve estar separada de qualquer equipe de investigação. Mas enfim, na maioria das vezes eu só tinha um celular, e algumas vezes dois, já que um deles funcionava como um microfone. Já o outro celular seria um celular comum, que teria todos os contatos das diversas pessoas que fazem parte da história que eu criei. Fazemos isso para que se os seus amigos criminosos resolverem dar uma olhada no seu celular, eles vão ver que você só enviou uma simples mensagem. Mas enviar a mensagem naquele momento não é a melhor das escolhas. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. 3 Gläser. Essa hostilidade ao pedir gerou uma suspeita no outro. Quando ele faz isso, eles captam sua linguagem corporal mesmo ela sendo bem sutil. É importante ser sensível ao coloquialismo. Mas na minha experiência, se alguém desconfiar de você, vai te questionar na hora. What's his occupation? Fisherman. Where were you born? Halifax, Nova Scotia. What's your date of birth? February 21st, 1952. Isso é bem interessante, pois sempre que você estiver disfarçado, você precisa de uma história bem elaborada. Mas se você está disfarçado em um contexto mais simples, a história que você inventa tem mais a ver com onde você esteve, as experiências que viveu e as pessoas que conhece. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando disfarçado e dissesse a alguém que eu costumava ir beber em um bar específico, eu precisaria saber o nome da pessoa que me atendeu na quarta-feira. What's your middle name? What's your middle name? Leon? Shoot him. He's an American spy. Um tanto exagerado. A confiança é fundamental para trabalhar disfarçado, já que você não entra em uma missão a menos que saiba seu papel. Seria bem irresponsável não saber. Nesses casos, eu não gosto de gente me pondo à prova. Esses testes geram vulnerabilidade e o ideal é que você se sinta seguro de si mesmo. Good, huh? Tasty, smooth? Now, let me say I take the whole stash off your hands for free. And you assholes can go to jail. Hey, What do you say whoa, about wait a- that? Eu estou de acordo. É uma boa maneira de morrer ali mesmo. Ele tem uma arrogância que não se encaixa muito bem nesse tipo de trabalho. Ser um policial disfarçado é completamente diferente do que ser um policial normal, pois você não carrega seu distintivo consigo, até porque para todos os efeitos, você é outra pessoa. Carregar qualquer coisa que possa te identificar como policial traria um grande risco para você. The drug itself is referred to as pot, tea, boo, stuff, grass. O filme Sérpico é um filme que, se não me engano, é baseado em uma biografia e é baseado em fatos ou algo do tipo. Ele retrata o início do trabalho disfarçado como uma tática. Acho que essa cena não é muito realista, até porque onde já se viu distribuir drogas no meio de uma reunião informativa. Esse filme traz muitas cenas que parecem pouco realistas, mas é preciso lembrar o contexto da década de 1970, diretamente da guerra às drogas do presidente Nixon. Por ser um grande filme, pelo menos ousou mostrar coisas importantes da época. Mas eu diria que essas técnicas são mais para evitar que você esteja em uma situação em que você seja forçado a consumir drogas. Para a heroína e o crack isso é mais fácil, porque a maioria das trocas são feitas em lugares onde não seria tão fácil consumir drogas. Eu saberia bolar um baseado ou dissolver heroína em uma seringa se necessário. Uma vez tomei um speedball, o que foi bem desconfortável para mim, e também tem a maconha. Se não me engano, tive que fumar umas 3 vezes. An undercover cop walks around in disguise wearing black shoes and white socks. Everybody knows who he is. Se você precisa ter um aspecto desgrenhado, que seja. Eu me disfarçava de ladrão ambulante, então eu usava roupa esportiva e um tênis da Nike. Outras vezes eu usava roupas que davam a impressão de que eu morava na rua e que eu tinha uma vida muito sofrida. Tie your shoe right now. Tie your shoe. Acho que você precisaria ter superpoderes como Jason Bourne para de fato conseguir evitar e fugir de uma vigilância desse nível. As pessoas com quem trabalhei eram muito boas em vigilância e as chances de você passar desapercebido são muito baixas. Wait. Wait.
Sei que é um artifício visual do filme, mas acho um pouco ridículo fazer todo esse movimento só para falar no microfone. Ou pior, ter um fone de ouvido com um fio que fica pendurado na orelha. Não é nada discreto, mas eu entendo que é uma decisão puramente visual. Você tem um microfone discreto que é preso a você, e assim não precisa falar com seu pulso, lapela ou coisa do tipo. Basicamente, você só precisa falar e pronto. Policiais ou seguranças que são bons em vigilância sabem onde e quando usar os diferentes códigos. Eddie, I just want to ask you a question. Yes, Felix. Sucker, you really think you're gonna get away with this? A regra principal é nunca sair do seu personagem. Manter o personagem e saber em quem confiar são as coisas mais difíceis. No início da minha carreira, percebi algo, que eu corria muito mais risco do que meus colegas de profissão. Além disso, tratamos majoritariamente da guerra às drogas. O problema é que essa é uma indústria mundial de $500 bilhão. Isso inevitavelmente causa muita corrupção. Eu já me deparei com essa corrupção muitas vezes e esse era o fator que me causava insegurança. Portanto, o mais angustiante desse trabalho é não saber em quem se pode confiar. So, Johnny, what do you think? Think you made your point. Let's see you roll one. Okay. Para mim, essa cena é bem pouco realista. Não se trabalhe disfarçado com a intenção de consumir drogas. Se eu comprasse drogas e alguém pedisse para eu consumir, eu simplesmente falava que eu não estava a fim de usar naquela hora e pronto. O treinamento para esse trabalho não consiste em comportamentos ou tutoriais de como bolar um baseado. Na verdade, estudamos sobre as leis e a ética. O treinamento consiste basicamente nisso, e o resto você aprende mais tarde. Hey, my partner, he wanna see that product. When he talking? My name is Jeff. It's Jefe, man. Desculpa, mas isso foi meio idiota. Qualquer erro que seu parceiro cometa vai comprometer vocês dois, e isso levantará suspeitas sobre ambos. No momento em que alguém suspeitar de você, vai começar a procurar outras coisas para desconfiar. Uma das primeiras coisas que eles farão é ficar olhando você de cima para baixo e depois eles passarão a questionar verbalmente. Eles geralmente vão fazer algo como uma pergunta aberta. Vão te perguntar de onde você é. Você vai ter que pensar muito rápido na resposta. Se estiverem em dois, eles vão ficar encarando os dois de cima a baixo. Eles têm o dobro de informações com as quais trabalhar e suspeitar. Então, se estiverem em dois, acaba sendo mais fácil de suspeitarem. I'm John and this is Trevor. John and Trevor, your old Bill, mate. Eu diria que o maior pesadelo nessa profissão é que alguém tranque a porta justo depois de um momento tenso como este da cena. Essas pessoas são violentas e ele basicamente está respondendo por impulso, de forma agressiva, enquanto mantém contato visual. Creio que é uma cena muito realista, pois é o tipo de desafio que alguém teria. Perguntam quem é você. É sempre a primeira pergunta que fazem. Uma vez, eu estava comprando drogas de alguns hooligans na cidade de Derby, e eles eram exatamente esse tipo de gente. Eles simplesmente me empurraram contra a parede e me disseram que iam arrancar a minha cabeça fora. Foi uma reação totalmente impulsiva, que inclusive chamou a atenção de todos que estavam na área externa do bar que todos nós estávamos. Pelo visto, eles instantaneamente se interessaram pela situação. Todos eles queriam fazer parte da violência que estava prestes a acontecer, se é que aconteceria. Minha única resposta foi: desculpa, amigo, eu não queria te incomodar, foi mal mesmo. Eu acho que essa minha humilde resposta foi o caminho certo a seguir. Muito bem, então, eu acho que é uma boa maneira de morrer ali mesmo.